Olha, na sala de emergência a gente sabe, segundos contam. E uma decisão, a decisão certa, pode mudar completamente o futuro de um paciente com trauma. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como dominar aquela primeira hora crucial do trauma crânioencefálico e do hack medular. O nosso foco vai ser totalmente na imagem, no que ela nos mostra e como a gente usa essa informação para guiar nossa conduta e, no fim das contas, para salvar vidas. Então, vamos juntos mergulhar nessa análise da abordagem diagnóstica do TCE e do TRM. Para organizar nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, o básico, a porta de entrada, a avaliação do TCE e a grande questão, quando pedir o exame de imagem. Depois, a gente entra no ringue, né, o grande clássico, hematoma extradural versus subdural. A gente vai dissecar isso aí. Em seguida, vamos dar uma olhada em outros tipos de sangramento, como a HSA traumática e as contusões. E, claro, não dá para esquecer das complicações graves, como a lesão axonal difusa e as herniações. Para fechar, a gente desce para a coluna e alinha tudo sobre o trauma raquimedular. Bora lá? Ok, vamos começar pela base de tudo, né? O manejo inicial do TCE. Porque, olha, antes de pensar em qualquer tomógrafo, a ferramenta mais poderosa que a gente tem são as nossas mãos, nosso esteto e principalmente nosso raciocínio clínico. A história do trauma faz toda a diferença. Foi uma queda da própria altura ou foi um acidente de carro a 120 por hora? Isso, somado a um exame neurológico bem feito, já nos dá as pistas para responder a pergunta mais importante de todas, que é exatamente esta. Esse paciente precisa de uma neuroimagem agora? E a resposta para isso, pessoal, não pode ser baseada em achismo e intuição. Ela tem que vir de critérios bem definidos, validados, que foram feitos exatamente para isso, para a gente não deixar passar lesões graves e, ao mesmo tempo, não sair irradiando todo mundo sem necessidade. Então vamos ver que critérios são esses. Então vamos lá, os famosos sinais de alerta, o que acende a luz vermelha para a gente. Primeiro, escala de coma de Glasgow menor que 15. E olha, mesmo que seja 14, já é um sinal de alteração, tem que investigar. Qualquer história de rebaixamento ou perda de consciência, mesmo que tenha sido rapidinho, já é bandeira vermelha. Déficit neurológico focal, né? Uma fraqueza de um lado do corpo, uma alteração de fala, isso grita que tem lesão em algum lugar específico. Vômitos em jato, esse é clássico, né? Sinal de hipertensão intracraniana. Convulsão pós-trauma pode ser irritação cortical pelo sangue ou uma lesão direta mesmo. E claro, se a gente palpa uma fratura ou vê aqueles sinais de fratura de base de crânio, sabe? O olho de guaxinim, o sinal de bátelo atrás da orelha, aí não tem nem o que discutir, é imagem na hora. Beleza, decidimos que precisa de imagem. E qual é o exame? Pessoal, é a tomografia computadorizada de crânio, sem contraste. Não tem discussão. Por quê? Porque ela é rápida, está disponível na maioria dos lugares e é simplesmente perfeita para o que a gente quer ver na urgência: sangue e osso. O sangue agudo fica branco, hiperdenso, a gente vê na hora. E as craturas? A TC é fantástica para isso. Ah, mas e a ressonância? A ressonância é um exame incrível, mas não para essa primeira hora. Ela demora, o paciente precisa ficar parado, nem todo lugar tem. Ela vai ter o seu momento, mas não agora. Muito bem, agora a gente chega no filé mignon do diagnóstico por imagem no TCE. Esse é um daqueles tópicos que, nossa, não só define o prognóstico do paciente, como despenca em prova de residência. Saber diferenciar um hematoma extradural de um subdural, gente, isso não é só olhar o formato na imagem. É entender que por trás de cada um tem uma história, uma fisiopatologia completamente diferente. Vamos começar pelo extradural ou epidural. Pensa nele como uma emergência arterial. É um cano de alta pressão que estourou. Geralmente é a artéria meningia média que rompe, quase sempre por causa de uma fratura ali na região do osso temporal. E como a pressão é alta, o sangue arterial começa a descolar a dura mater do osso, criando um espaço que não deveria existir. Por isso ele cresce rápido, fica tenso e forma aquela imagem clássica de lente de óculos, uma lente biconvexa. E a clínica? Cuidado com a armadilha do intervalo lúcido. O paciente apaga, acorda, parece que está bem, mas o hematoma está lá, crescendo, até que de repente a coisa desanda de vez. Agora, o subdural é o oposto. É uma história venosa de baixa pressão. Pensa num mecanismo de aceleração e desaceleração brusca. O cérebro ele meio que chacoalha dentro do crânio. Isso é muito comum em idosos, que já têm um pouco de atrofia cerebral. Nesse movimento, aquelas pequenas veias que conectam o cérebro às meninges, as veias point, se esticam e rasgam. Como é sangue venoso de baixa pressão, ele vaza devagar. Ele não tem força para empurrar a dura mater, então ele se espalha, acompanhando o contorno do cérebro. Por isso, aquele formato de meia-lua decrescente. E é por isso também que a clínica pode ser arrastada, gradual, levando horas ou às vezes até dias para aparecer. Olha, essa tabela aqui é para imprimir e colar na parede. É o nosso resumo de bolso. Vamos repassar os pontos-chave. Extradural é a artéria. O formato, lente biconvexa. E um detalhe crucial,
Ele respeita as suturas cranianas, ele não cruza, porque a dura mater é muito grudada no osso nessas linhas. A evolução é rápida. Já o subdural é veia. O formato, semilunar ou crescente. E ele cruza as suturas, porque o sangue está num espaço mais livre, abaixo da dura mater. A evolução tende a ser mais lenta. Dominar essa tabela é dominar a diferenciação dos dois na TC. Ok, a gente falou dos dois grandes hematomas, o extra e o subdural. Mas o sangramento no trauma não para por aí, né? O sangue pode aparecer em outros lugares com outras apresentações. Agora a gente vai olhar para aquele sangue que entra nos sulcos do cérebro e também para aquele que acontece dentro do tecido cerebral mesmo. Ou seja, vamos falar da hemorragia subaracnoide traumática e das contusões. Olha que interessante. A HSA, a hemorragia subaracnoideia, de origem traumática, é a causa mais comum desse tipo de sangramento. Mais comum até do que a por ruptura de aneurisma que todo mundo pensa primeiro. Na tomografia, o que a gente procura por essas linhas brancas, hiperdensas, que parecem que estão desenhando os sulcos e os giros do cérebro. É como se o sangue preenchesse todos os espacinhos. Ele não forma uma coleção, um bolo de sangue. É um achado que às vezes é sutil, mas que mostra que o trauma foi importante. Agora sim, aqui o sangue está dentro do cérebro, no parênquima mesmo. A gente está falando das contusões hemorrágicas. E aqui é fundamental entender o mecanismo de golpe e contragolpe. Imagina, o cérebro bate na parte da frente do crânio, no local do impacto. Isso é o golpe. Só que ele não para ali, ele ricocheteia e bate na parte de trás. Isso é o contragolpe. Por isso que é muito comum, num trauma na testa, por exemplo, a gente encontrar lesões não só na parte da frente, nos lobos frontais, mas também nos lobos temporais, que são as áreas que mais sofrem com esse balanço. Tudo bem, agora a gente vai entrar numas lesões mais traiçoeiras e nas complicações que transformam o nosso plantão numa verdadeira corrida contra o relógio. Vamos falar da famosa LAD, a lesão axonal difusa, que às vezes a gente nem vê na primeira tomografia, e também do temido efeito de massa e das herniações. A LAD, lesão axonal difusa, é o exemplo perfeito do que a gente chama de dissociação clínico-radiológica. O que é isso? O paciente está mal, está em coma, Glasgow lá embaixo, e a gente roda a tomografia e nada, ou quase nada. A TC parece normal. É frustrante. Por quê? Porque a lesão aqui não é um sangramento grande, a lesão é microscópica, é o rompimento de milhões e milhões de axônios por uma força de cisalhamento, de torção. Então a grande mensagem é, paciente grave, com clínica muito pior que a imagem, depois de um trauma de desaceleração, pense em LAD. E aí o exame para a gente ver isso não é a TC, é a ressonância magnética, ela é a nossa lupa. Isso aqui é o efeito dominó que a gente mais teme no trauma. Pensa assim, o primeiro dominó a cair é o hematoma, que começa a crescer, ele vai empurrando o cérebro, vai fazendo pressão. O segundo dominó é o desvio da linha média, a gente vê isso claramente na TC. E tem um número mágico aqui, desvio maior que 5 milímetros. Viu isso? É critério cirúrgico, tem que ligar para a neurocirurgia. Porque se esse processo não for parado, o terceiro dominó cai. O cérebro, que não tem mais para onde ir, começa a vazar por onde dá, ele começa a herniar. A herniação subfalcina, por baixo da foice do cérebro, costuma ser a primeira, mas ela é só o aviso de que coisas piores e mais letais podem estar a caminho. Ok, até agora a gente passou o tempo todo falando da cabeça, do crânio. Mas é óbvio que a mesma energia de um trauma grave que atinge o cérebro pode, e muitas vezes atinge, a medula espinhal. Então agora a gente vai descer um pouco e focar na abordagem diagnóstica do trauma raquimedular, o TRM. E aqui no TRM a pergunta-chave é muito direta. O que eu quero ver? A minha dúvida é sobre o osso, sobre a vértebra, se tem fratura, se a coluna está instável, ou a minha preocupação é com a medula, com os nervos, com os discos. Porque a resposta para essa pergunta vai definir qual exame a gente vai pedir. A escolha certa do método aqui é fundamental. Vamos simplificar isso. A radiografia ainda tem seu lugar, para uma avaliação geral do alinhamento. Mas a verdade é que hoje a gente vai direto para exames mais avançados. E aí, a tomografia, a TC é a rainha do osso. Para ver fratura, para ver os detalhes da vértebra, ela é o padrão ouro, não tem discussão. Agora, se a suspeita é de lesão na medula, nos ligamentos, nos discos, aí quem manda é a ressonância magnética. Ela é insuperável para ver as partes moles e a lesão neurológica em si. Então a regra de ouro é muito simples. TC para ver osso, RM para ver medula. E quando a gente está olhando uma TC de coluna, tem um detalhe que a gente tem que procurar ativamente com muito cuidado. É a tal da retropulsão do muro posterior. O que é isso? É quando um pedacinho de osso da vértebra que quebrou é empurrado para trás, para dentro do canal onde passa a medula.
Esse achado é um sinal de alerta máximo. Ele significa que tem um fragmento de osso ali, literalmente comprimindo ou até perfurando a medula. É uma emergência. Já na ressonância do TRM, tem um macete, uma regra geral que ajuda muito. É o seguinte, a sequência T2, ela adora água. Onde tem água, ela brilha. E o que é o edema de uma lesão aguda? É água. Então a lógica é simples. Olhou a medula no T2 e viu uma área brilhando com hipersinal, ali está o problema. Ali está o edema, a contusão medular, onde brilha é onde a lesão aconteceu. Então, para a gente amarrar tudo, vamos aos pontos de alto rendimento, aquilo que tem que ficar na cabeça. TCE, a gente começa com TC de crânio sem contraste. Viu o hematoma? Diferencia. Extradural é arterial, biconvexo, subdural é venoso, semilunar. A clínica do paciente é péssima, mas a TC veio normal, acende o alerta para a LAD e pede uma ressonância. E as complicações que são emergência? Desvio da linha média maior que 5 milímetros e qualquer sinal de herniação. E no TRM, o mantra, TC para osso, RM para medula. Se a gente guardar isso, já temos o essencial da neuroimagem no trauma. Bom, pessoal, espero que essa nossa conversa tenha ajudado a organizar as ideias, tanto para a prática no plantão, quanto para os estudos. A gente não pode esquecer que na neuroimagem do trauma, cada pequeno detalhe que a gente consegue identificar na imagem pode fazer toda a diferença na vida do paciente. Então, o recado final é para a gente continuar estudando, continuar sendo curioso. Como dizem por aí, siga os conselhos do ET Bilu e busque conhecimento.